fiquei especialmente feliz pelo tema, o final do ministério de Eliseu. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu vejo a vida de homens como Eliseu, como Elias, me dá uma inveja santa. Uhum. Né? E a primeira coisa que eu fiquei pensando quando o capítulo começa aqui é que Eliseu viveu para ver muitas mudanças no reino de Israel. E esse foi um privilégio muito grande da vida dele, porque muitas pessoas pregam alguma coisa, ensinam alguma coisa, lutam por alguma coisa e às vezes morrem sem ver a concretização daquilo, mas morrem crendo, confiando, como a Bíblia fala, por exemplo, em Hebreus 11, de muitos heróis da fé. E a gente vai se lembrar de pessoas que às vezes descansaram esperando alguma coisa acontecer e não puderam ver em vida, vão ter que esperar para ver os resultados na eternidade. Mas Deus deu essa graça para Eliseu, de ver muitas mudanças que ele esperava, né, acontecerem ainda em seus dias, coisas pelas quais ele lutava. Então, isso já é uma coisa muito, já é um Sim. privilégio muito grande, né? Mas eu acho que o maior privilégio da vida de Eliseu foi ter tido uma intimidade tão grande com Deus e ter visto tanto o poder de Deus atuando por meio da vida dele. A gente sabe que quando Elias subiu, o pedido de Eliseu foi a porção dobrada do espírito que tinha com Elias, né? Uhum. E eu não sei, alguns de vocês já devem ter ouvido essa curiosidade, talvez você já ouviu, Mateus, de que a Bíblia relata 7 dos milagres realizados por Elias e 14 dos milagres realizados por Eliseu. É uma, uma curiosidade, mas Hum. interessante, né? Olha só, eu não sabia Não, desse detalhe. Olha aí que legal, pessoal. e Eliseu pediu a porção dobrada. E Elias já era um homem tão cheio do Espírito Santo. Eliseu fez um pedido muito ousado, mas Deus atendeu, né? E aqui nesse capítulo final aqui da vida de Eliseu, uma das coisas que eu fiquei pensando aqui que a gente viu. Ellen White descreve algumas situações difíceis pelas quais o povo de Israel passou, mas ela fala que foi por amor a eles que Deus permitiu. Sim. Não é? Às vezes a gente pensa que está passando por uma situação difícil é porque Deus abandonou, porque Deus não ama, porque Deus, né, não está me ouvindo, não está me atendendo. Mas não, a prioridade de Deus na nossa vida é a nossa salvação. Ele quer nos salvar. Então, nada é mais importante do que isso. Quando ele sabe que uma situação difícil pela qual a gente vai passar vai favorecer a nossa salvação, então ele permite que a gente passe por uma situação difícil, né? Aqui ela coloca assim, ó, foi por amor ao povo rebelde de Israel que Deus permitiu que os sírios os atacassem. Né? Como Olha. assim, por amor a eles, Deus permitiu que um exército atacasse esse povo? Sim, eles Sim. precisavam disso, né? Precisavam passar por isso. Então, por causa da compaixão que sentia por aqueles cujo poder moral estava enfraquecido, que ele levantou Jeú para exterminar Jezabel. Às vezes a gente olha para uma situação de injustiça, de crueldade e pensa, nossa, né, como que isso pode acontecer? E Deus tolerava algumas vezes certas situações, mas ele tinha que dar um basta. Sim. Ele tolerou por muito tempo, na verdade, né? A Por gente, muito. sim, eu tive a oportunidade de falar aqui com outros, né, apresentadores sobre o capítulo 16. E Hum. aí narra um dos episódios lá que Jezabel vai lá, né? E fofoquinha, fofoquinha, aí o negócio já estava destabilizado, o reino, e aí piora mais ainda, o pessoal se perde mais ainda, e realmente Deus, em certo momento, ele tem que mostrar ali a justiça divina, né, realmente. E às vezes a gente quer agir, né? A gente quer a nossa justiça, do nosso jeito, na hora que a gente acha que tem que ser. Mas Deus tem o seu momento com cada pessoa. Será que Deus não estava interessado em Jezabel também, em salvá-la? Lógico que ele estava. Uhum, Ele quer salvar todas as pessoas. Ele deu para ela o tempo necessário, o tempo limite, né? sim, E ela foi uma mulher muito dura, muito cruel, muito malvada, mas ela recebeu né? Ela colheu tudo que ela plantou, sim. porque Deus precisava agir, né? Na vida dela ali, nem que fosse colocando um basta naquilo que ela fazia, e Ele colocou, né? Agora veja,
Aqui ela ainda diz assim, ó, enquanto Satanás fazia de tudo que estava em seu poder para completar a ruína que ele provocou durante o reinado de Acabe e Jezabel, Eliseu continuava a dar o seu testemunho. Foi um momento difícil para Eliseu, né? Elias já pegou o reinado de Acabe e Jezabel, que Sim. não foi nada... Gente, é muito difícil você estar sob a liderança de pessoas levianas, cruéis, ainda mais quando você sabe que é o povo de Deus, né? Então é muito complicado isso, mas Eliseu continuou dando seu testemunho, continuou fazendo seu trabalho, continuou falando a verdade, né? Ele teve que enfrentar a oposição, mas ninguém pôde contradizer a sua mensagem. Inclusive, as pessoas buscavam o conselho de Eliseu, até esses maus, muitas vezes, que às vezes estavam do lado lá de Jezabel e Acabe, buscavam em Eliseu. Por quê? Porque ele não era aquele tipo de profeta que ficava o tempo todo apontando os erros, criticando, tentando acabar. Ele fazia o trabalho dele, fazia a parte dele, dizia o que Deus mandava ele dizer, mas esperou que Deus tomasse as providências, que Deus fizesse o que tinha que ser feito, né? Não é fácil isso pra gente. Não é fácil. A gente quer a justiça na nossa hora, no nosso momento. E nós não somos Deus, né? Por mais que o nosso senso de justiça seja forte e aguçado, a gente tem que entender que o que a gente consegue ver e o que a gente consegue saber é muito pequeno, perto do que Deus vê e do que Deus sabe. Então a gente tem que deixar que Ele haja, a menos que Ele nos peça deliberadamente para agir, né? Sim. O que é raro. Pois é. Né? Às vezes a gente pede aqui, mas já pensando no que eu quero, né? Incrível como o ser humano é desse jeito. Ó, o Eric comentou aqui que, ó, mesmo não entendendo a princípio, os caminhos do Senhor são sempre os melhores. Realmente. A Então, vida de Eliseu é uma prova disso, né? E pro povo também, né? Eu estava lembrando aqui, ainda mais nessa questão. Eu não sei quantos de vocês viram uma live que o Dr. Luiz de Braga fez com o pastor Odailson e também com o Geismário. Para quem não está contextualizado aí, sobre essa vitória no Supremo Tribunal na última semana relacionada ao sábado, né? Então eu estava muito querendo conhecer, eu queria tanto conhecer os detalhes dessa história, quem são esses personagens, Geismário e Margarete, como que eles foram parar, porque eu fiquei pensando, o caso deles foi parar no Supremo Tribunal, ele passou por outras instâncias, por outros lugares, há quanto tempo eles estão esperando? Da Margarete eu ainda não soube. Mas sabe, há quanto tempo atrás o Geismário fez o concurso e passou em primeiro lugar nas 2 etapas e não pôde tomar posse? Sabe há quanto tempo atrás? Sim. Você viu? Eu tô por dentro do assunto, mas vamos ver se a galera sabe por aí, né? Eu fiquei impressionada quando eu vi, gente. Foi há 13 anos. Ele tinha acabado de se casar, o filho mais velho dele era pequeno. Ele ficou 13 anos. É claro que ao longo desses 13 anos, Deus sustentou, cuidou, ele passou em outro concurso, assumiu outra posição e ele não ficou desamparado. Mas há 13 anos atrás, ele passou em primeiro lugar nas 2 fases do concurso e não pôde assumir por ser um guardador do sábado. Perdeu a oportunidade por ser guardador do sábado. Eu fiquei pensando, quantos de nós temos a paciência de esperar a resolução de Deus? E assim, é claro que Deus não deixou ele no vácuo 13 anos. Né? Deus sustentou a fé dele, cuidou dele, mas ele falou assim, olha, depois eu comecei a entender que não se tratava de mim nem do meu concurso, não era da minha vida, era muito maior do que isso, e Deus ia levar o caso para uma situação assim, muito maior, né? Então, a gente pode, deve confiar na direção de Deus, na orientação de Deus, na providência de Deus. Essa fé que tem certeza. Quando eles perguntaram para ele sobre quando que ele tomou a decisão de não participar do concurso. Muito antes do concurso. Quando ele escolheu ser fiel a Deus, ele já tinha decidido isso. E Eliseu, nesse tempo da vida dele aqui, ó, seria mais fácil, ele teria boas justificativas para ter desistido. Né? Mas, imagina, quanto mais provas vinham, mais fiel, mais seguro na mão de Deus. E, gente, vejam, tem um episódio aqui, que é o momento em que Eliseu vai contando para o rei de Israel que o rei da Síria vai atacar ele e vai contando as estratégias. O rei da Síria fica, não é possível, tem algum informante aqui no nosso meio, né? Sim. E era Eliseu.
E aí Eliseu vai se esconder em Dotã do rei da Síria, e o rei da Síria pega o seu exército inteiro e cerca a cidade de Dotã. E aí o servo de Eliseu, né, Geazi, fala, não, você não tem noção, eles estão aqui, eles vão matar a gente. Cercaram a cidade. E Eliseu, muito tranquilo, pede a Deus que abra os olhos de Geazi e fala para ele, maiores são os que estão conosco, é muito maior o número de quem está conosco do que o exército da Síria. Gente, eu queria um coração confiante assim, como o de Eliseu. Uma fé tão grande como essa, que olha para um grande exército contra ele e fala, não se preocupa. E ele via pelos olhos da fé, mas eu acredito que foi uma visão real mesmo, né? Sim. Todos os anjos e o exército de Deus a favor dele, né? E às vezes eu tenho essa, não essa, né? Mas às vezes eu tenho uma confiança forte em Deus. Eu falo, meu Deus, eu queria que isso que eu estou sentindo agora nunca mais me deixasse. Essa certeza que eu estou agora. Mas o nosso coração vacila, né? E tem hora que a gente está mais forte, tem hora que a gente não está tão forte assim. Mas essa confiança que toma posse do nosso coração, que é o Espírito Santo, né? Falando com a gente, dando confiança, é algo que eu fico, ai meu Deus, que isso não me deixasse nunca, que essa confiança, essa certeza, essa coragem, né? Não me deixasse nunca, era o que eu queria. Mas parece que na vida de Eliseu eu estava sempre ali com ele. Sim, né? Ele parece que... Elias, a gente ainda consegue ter um relato na Bíblia, né, de um momento ali de fraqueza, né, digamos assim, alguém aguentou, aí, Senhor, que isso, o que está acontecendo? E depois retoma, mas realmente Eliseu ali, a maioria dos relatos, né, 100% a gente pode dizer da Bíblia, realmente foi um homem ali que firme durante toda a sua vida, né? Parece que a fé, não que seja errado a nossa fé vacilar, porque nós somos seres humanos e isso pode acontecer. Mas é muito extraordinário olhar para a vida de alguém como a de Eliseu e realmente não ver na vida dele nenhum ponto fraco assim que tenha tido destaque, né? Então é muito lindo, é muito especial. Muitas lições lindas a gente aprende, né? Então, por exemplo, tem nesse trecho aqui, ó, profecia cumprida, fala que do que ele disse que ia acontecer e realmente aconteceu. Né? E sabe, gente, às vezes os profetas de Deus, eu não sei se vocês estão acompanhando o Reavivados por Sua Palavra, mas ali a gente está no livro de Jeremias. Eu lendo o livro de Jeremias, gente, já é a terceira vez que eu faço o Reavivados, né? E eu já tinha lido a Bíblia antes, mas todas as vezes que eu chego no livro de Jeremias, eu fico um pouco assim, indignada dele ter que falar tanta notícia ruim pro povo. E assim, ele passa por Cristo, Senhor, de novo, eu vou ter que falar isso para as pessoas, eu vou ter que dizer, anunciar aquela coisa de ser o profeta do caos. Né? Era a mensagem que Deus tinha para ele teve que falar para as pessoas aquilo. Então não é fácil quando às vezes um profeta de Deus tem que levar uma mensagem de advertência e até de calamidade. Sim. Né? Mas se é o que Deus está mandando falar, tem que falar, é a verdade, né? Precisa ser falado. Sim. E não é só, às vezes Deus tem uma mensagem maravilhosa, né? Às vezes não. Nesse caso aqui da profecia que se cumpriu, foi uma mensagem muito boa. Teve gente que duvidou. Por quê? Porque o povo de Israel estava mais uma vez numa situação horrenda. A fome dentro da cidade, por causa do cerco do lado de fora, já era tão grande, o preço das coisas era tão alto, mas Eliseu ainda profetizou para eles o seguinte: amanhã o quilo da farinha aqui vai ser vendido na porta por um preço assim ínfimo. Aí todo mundo duvidou dele. A mensagem, no caso ali, era boa demais para ser verdade. Sim. Né? Mas sabe o que eu aprendi com essa profecia cumprida aqui de Eliseu? O que a gente aprende? As situações, elas podem mudar muito rápido. Os leprosos que estavam do lado de fora da cidade, eles estavam do lado de fora porque a condição deles era a pior condição possível. Leprosos, não podiam ficar no meio do povo, né? Era uma condição horrível. Sim. Só que naquela circunstância era a melhor condição que se podia ter, estar do lado de fora da cidade e não do lado de dentro. Então a coisa reverteu muito rápido. Sim. E eles então foram até o acampamento, né? E chegaram lá e viram que estava vazio o acampamento do exército que estava atacando eles ali. Mais uma vez os sírios, né?
E eles viram um acampamento vazio, muita comida lá dando sopa, e eles foram comendo, mas olha o que eles pensaram, não tá certo isso. Nós precisamos ir lá contar para eles que o cerco acabou, que a desgraça acabou, né, que a maldição foi embora. E foram eles, os leprosos que estavam amaldiçoados, do lado de fora da cidade, na pior condição possível, que foram os portadores da melhor notícia daquele dia. E aí o quilo da farinha na porta da cidade, no dia seguinte, aquela tragédia toda, foi vendido de forma muito barata porque tinha muita farinha para ser Muita vendida. farinha. Exatamente como Eliseu falou. Exatamente como ele falou. E eu fiquei pensando, gente, como as coisas. Esse ano a gente viu isso acontecer. Ó, nós tivemos uma vitória agora em relação ao sábado, liberdade religiosa. Mas nós estamos esperando por perseguição, por querermos fazer a vontade de Deus. Não é isso que a gente está esperando? Sim. Então, essa vitória nos deu mais tempo. Ganhamos mais tempo aí de podermos exercer a nossa fé, pregar o evangelho, anunciar essa verdade maravilhosa da palavra de Deus por mais tempo. Mas de forma muito rápida a situação pode reverter de novo. Sim. Já, Foram. Pode falar. a preparação, né, já tem que estar desde já aí, né? Deus Porque levou esse assunto, né, para o Supremo, tornou conhecido, né, para muita gente na alta cúpula do país aqui. Um testemunho maravilhoso, eu não sei quantos de vocês acompanharam ali, mas a defesa das pessoas que nem adventistas eram, em relação ao direito de guardar o sábado, foi muito extraordinária. foi realmente Né? bonito. Algo que vem aí de exemplos, né, de outros adventistas pela história, o quão é importante também, né, a gente ser aí pessoas de exemplo para outras, realmente. Como que o testemunho de pessoas, eu não sei, você viu lá o pastor Rubens Lessa, 50 anos antes, quando serviu o exército, na companhia de um dos ministros do Supremo, acho que é isso mesmo, se eu não estou enganada, foi um dos ministros, acho que é isso mesmo, né? Que falou, nunca vou esquecer aquele cara, que ficava preso todo final de semana sem poder ir para casa porque ele guardava o sábado. E eu fiquei pensando, gente, muitas pessoas no final dos tempos, elas vão se lembrar de nós, da nossa companhia, do nosso testemunho, para que elas tomem decisão e vejam, olha, eu vou seguir esse caminho, porque eu conheci uma pessoa, e essa pessoa era tão de Deus, e ela está nesse caminho, eu vou atrás dela. E olha, isso não é antibíblico, porque Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou. Sim. Né? Então, a gente vê que as situações elas podem tomar um rumo completamente diferente em questão de tempo, de pouco tempo. Né? Então, isso é importante. Mas vejam, para finalizar aqui essa nossa reflexão, algumas coisas, alguns trechos importantes que eu coloquei aqui. Né? Diz assim, ó, ainda dentro dessa mensagem aos corações sinceros. Do ponto de vista humano, a chance de ocorrer uma renovação espiritual na nação era praticamente impossível, assim como é hoje. Mas Cristo tem concedido poder à igreja para realizar um trabalho especial. Se ela for fiel a Deus, obediente aos seus mandamentos, poder algum poderá se colocar contra ela. Gente, isso é extraordinário. Isso é fantástico. O amanhecer de um dia glorioso e brilhante está diante da igreja se ela vestir o manto da justiça de Cristo e abandonar todas as práticas e relações mundanas. Vejam, eu tenho dito uma coisa, Mateus. Eu não estou esperando que 100% da igreja de Deus se levante e se consagre para que Jesus possa voltar. Isso não vai acontecer. Isso é profético. Mas Deus nunca precisou que 100% das pessoas estivessem do lado dele. Com ele já é a maioria. Essa obra que a gente está esperando ser concluída, que é a conclusão da pregação do Evangelho, o derramamento do Espírito Santo para que a gente possa pregar o Evangelho, ela vai ser concluída. O tempo está chegando ao fim. O limite do tempo está no fim. Eu falo, não é porque o mal precisa ficar pior que Jesus ainda não voltou. O mal já atingiu o seu ápice. Né? Não é por falta de cumprimento das profecias, porque isso acontece em questão de dias, de meses, a gente viu isso aí. Se Jesus ainda não voltou, é porque ele está esperando a sua igreja se preparar, porque ele vem buscar a sua igreja, ele não vem buscar os maus, ele não vem buscar as pessoas que escolheram ficar do lado do mal, ele vem buscar aqueles que amaram a sua vinda, aqueles que decidiram ser fiéis até o fim. E é por isso que eu digo,
que é por amor a esses que amam a sua vinda, que estão recebendo o Espírito Santo já, porque eu acredito que o Espírito Santo já tem sido derramado sobre nós, sobre a sua igreja. É por causa desses que ele vem. E é com esses que ele vai terminar. Não importa se vai ser 10% da igreja, 20% da igreja, 30, 40, quem dera que fosse 100. Mas nós sabemos que não será 100%. Então essa igreja que ela está falando aqui, ó, é a igreja de Deus, é a igreja fiel. Não é todo mundo. É o povo que já colocou no coração que quer ver Jesus voltar e que quer participar disso. Né? Então ela fala, o amanhecer de um dia glorioso e brilhante está diante da igreja. Eu digo que a melhor fase dessa igreja, o melhor momento dessa igreja a gente ainda vai viver. Porque tem uma geração missionária se levantando aí. Tem uma geração de jovens como vocês que estão aqui. Se levantando, buscando o Senhor, buscando o batismo do Espírito Santo, a porção dobrada do Espírito Santo como Eliseu. E nós vamos ver em nossos dias acontecendo por nosso intermédio coisas tão lindas como as que aconteceram no período que Eliseu viveu. E ainda maiores. Nós vamos ver em nossos dias. Tá? Aí aqui ele continua assim, ó, Deus chama os fiéis que nele creem para inspirar coragem aos descrentes e sem esperança. Demonstrem humilde fé em seu poder e em seu desejo para salvar. Quando nos apegarmos à sua força pela fé, ele mudará de forma maravilhosa as perspectivas mais desesperadas e desanimadoras. E ele fará isso para a glória do seu nome. Gente, é de arrepiar isso, eu me arrepio falando isso. Né? Nós precisamos experimentar mais o poder de Deus, viver mais o poder de Deus, crer mais no poder de Deus. Nós veremos grandes maravilhas no nosso meio. Veremos pessoas, infelizmente, deixando, pessoas se opondo, mas veremos muitas outras se levantando e se unindo a nós para a gente terminar essa obra, para a gente receber o Espírito Santo e ver Jesus voltando em nossos dias. E a última coisa que eu queria ler para vocês aqui sobre o final da vida de Eliseu, eu fiquei pensando o seguinte: Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo, Eliseu não. Talvez ele poderia ter reivindicado. Poxa vida, Senhor, eu ganhei a porção dobrada do Espírito Santo e não fui também? Tinha que vir 2 carruagens, né? Por favor, me buscar aqui. Né? Mas veja, não há esse espírito no coração de Eliseu. Não há reivindicação, a gratidão, a alegria de servir ao Senhor. Como o Senhor resolve definir o caso de cada um e o desfecho da história de cada um é Deus. Outro dia alguém falou assim, eu ouvi alguém falando sobre as esposas de pastores, né? Que nós somos lesadas na nossa vida profissional, no nosso patrimônio, porque nós somos obrigadas a mudar com os nossos maridos. E isso faz a gente perder muito. E eu fiquei pensando, quem falou que Deus trabalha para mim? Não é ele que trabalha para mim, sou eu que trabalho para ele. Ele não me chamou para fazer a minha vontade, nem me levar para realizar os meus sonhos na minha carreira, embora Deus faça isso. Deus me chamou para fazer o trabalho dele, para cumprir os propósitos dele, não os meus. E, aliás, o meu propósito é fazer a vontade dele. Então, eu falo em nome aqui das esposas de pastores, um grupo bem específico, eu não me sinto lesada em nada por todas as mudanças que nós tivemos ao longo da nossa vida e ainda vamos ter. Porque em cada uma delas, Deus nos acompanhou, cuidou de nós e nos deu mais do que a gente supunha, mais do que a gente esperava, mais do que a gente imaginava, sem contar no grande privilégio de servi-lo. De encontrar pessoas que, pelo nosso testemunho, pela influência do nosso ministério, puderam ser mais fortes, abençoadas, chegar mais perto de Deus por isso. Então, não existe nada, nem não estou lesada em nada. E eu tenho certeza que nenhuma esposa de pastor ou ninguém que se colocou nas mãos de Deus para servi-lo e fazer a sua obra se sentiu lesado por isso. Não existe isso. Sim. Não tem isso. Não tem privilégio maior. Eu não poderia estar em nenhum outro lugar melhor, fazendo nada de melhor do que aqui, né? Servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, onde Ele me colocou, onde Ele me chamou. Isso é extraordinário. Mas aqui, o último parágrafo desse capítulo diz assim, ó, os justos, porém, até em face da morte, encontraram refúgio. Eliseu podia dizer com toda a confiança, quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Sim. Esse é o melhor final, né? Quanto a mim, ele falou, tô tranquilo, eu vou te encontrar, eu vou te ver, né? E não tem coisa melhor para a gente terminar a nossa vida, os nossos dias aqui na Terra, seja como for, se a gente descansar antes da volta de Jesus, ou seja, para a gente estar de pé olhando para o céu e vendo a face dele no final, não importa. Que a gente esteja olhando para ele, que a nossa face esteja voltada para dele.
né? Esse vai ser o melhor final. Essa vai ser a melhor forma de terminar a nossa história aqui nessa terra e começar a eternidade, né? Realmente, Débora. O Eric comentou aqui, ó, sobre aquilo que você falou. Ele falou: grande verdade, a obra de Deus. É Ele quem nos dá o privilégio de fazer parte de tudo isso. Por isso, Sim, vemos abraçar essa oportunidade, fazer o nosso melhor hoje, né? Cada dia, realmente. cada A Gísia também, grande é o Senhor, sua misericórdia. A Sara, que as provas, né? Ajudem ela aí a ser uma pessoa melhor, sobre aquilo que a gente falou lá no início, né? E sim, a Áurea também aqui, você disse tudo, Débora. Somos chamados para fazer a vontade dele e não a nossa. Olha a sim. profundidade disso. Nossa vontade, ela é caída, ela falou aqui, realmente. É isso Nós mesmo. devemos, nós devemos focar no Senhor. É só Ele, né, que sabe realmente de toda a nossa vida, desde quando a gente está no ventre, até o último dia da nossa vida. Sempre que eu tenho oportunidade, em lição, em alguma coisa, eu falo que nós somos uma pequena formiga e Jesus é uma águia. Ele está lá em cima, ele consegue ver tudo. Ele vê tudo lá na frente, ele vê o que você vai ter que subir, onde você vai ter que descer, onde você vai precisar de mais força, entendeu? Onde ele vai te apoiar mais ainda, onde ele vai te mostrar a verdade que a gente não consegue ver nesse momento. E, Sim, enfim, só cabe mesmo a gente a confiar em Deus, a ter comunhão com Ele, a criar isso que a gente chamou numas lições jovem para trás de educação diante da fé ali, uma fé educativa realmente, e a gente aprende isso praticando e tendo comunhão com Deus através da Bíblia, né, Débora? Realmente a gente, por exemplo, se a gente não lê a Bíblia, não conhece, por exemplo, o exemplo de Eliseu e tudo que ele foi. falou, entendeu? E tudo que ele deixou de bênção e de certeza para nós hoje, né? A gente não pode ter... minha namorada fala que é um clichê que devia sempre ser falado, que a gente não pode ter medo do futuro, sabendo de tudo que Deus fez por nós, pelo povo dele no passado. Então, assim, não E tem, a gente pessoal, precisa não tomar tem. posse dessas histórias. Elas precisam fazer Sim, parte da nossa vida, do nosso coração. Porque a gente tem nada mais, nada menos do que o Espírito Santo como professor, sim, nos conduzindo, né, nos orientando e fazendo a nossa fé crescer. Isso é maravilhoso. sim. Isso aí, pessoal, live poderosa, mensagem maravilhosa. Obrigado, Graças. viu, Débora? Com certeza Deus usou você aqui para falar a nós Amém. hoje. Com certeza, todo mundo aqui agradecendo a você, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família, como você bem explicou pra gente. Não tem isso de, esposa de pastor tá estagnada. Pelo contrário, é uma missão extraordinária que Deus deu para cada um de vocês e usa e que vocês a cada dia possam realmente falar a mensagem para as outras pessoas, né? Da forma que seja, né? Como esposa de pastor, como a Débora também, que as pessoas conhecem, que continue sendo assim. Deus abençoando você, toda a sua família, tá bom? Também Amém. a galera Um da live abraço aqui aí. também, sim. Pessoal da live, muito obrigado, viu, gente, por estarem aqui conosco, acompanhando. O pessoal que vai vir posteriormente também. Deus cuide aí de vocês essa semana, hein? Dê porção dobrada, né, Débora? Amém. Como deu Santo. ali para Eliseu, que você também possa orar e a gente vai orar aqui também por uma porção dobrada aí para o Espírito Santo, para toda a nossa vida, que aí Jesus volta logo com a quantidade de pessoas que tiver aqui disponíveis, com certeza Deus vai agir através de nós. Vai Perfeito? sim. Então, Perfeito. Débora, se você quiser, eu orei no início, você pode orar agora por todo Vamos mundo aí, orar. tá bom? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai querido. Senhor, quantas coisas lindas o Senhor nos entrega por meio da Sua palavra. O seu poder à nossa disposição, o Espírito Santo sempre conosco, o mesmo Espírito que esteve com Eliseu, que inspirou Eliseu, que deu a Eliseu o poder para ele ser um servo no meio de um tempo tão difícil, de uma geração tão perversa, de uma liderança tão corrompida como estava na época de Eliseu. Mas nós vemos, ó Deus, esse mesmo Espírito, esse mesmo poder à nossa disposição hoje. E nós temos a alegria, Senhor, e o privilégio de conhecermos a Tua palavra, de conhecermos a Tua verdade e de sermos, ó Deus, embaixadores Teus aqui nessa terra, aqui nesse mundo. Amém, Nós Senhor. estamos vivendo tempos difíceis, o Senhor sabe.
mas nós queremos pedir a porção dobrada do teu Espírito, para que a gente possa, Senhor, não simplesmente fazer a nossa vontade, mas sobre todas as coisas cumprir os teus planos e os teus propósitos aqui nessa terra. Fazer a sua vontade aqui, Senhor. Inspirar muitas pessoas e que a gente possa, Senhor, dizer, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós tenhamos o privilégio, Senhor, de ver pessoas olhando para nós, para o rumo que nós estamos tomando. E que essas pessoas possam nos seguir, sabendo que estão na direção certa, porque nós estamos te olhando e seguindo e fazendo a sua vontade. Abençoa cada um de nós que está aqui agora, os que passaram por aqui e não puderam ficar, e muitos outros, Senhor, que depois também vão poder assistir e compartilhar aqui com a gente esses momentos. Nós nos colocamos inteiramente em suas mãos e suplicamos mais uma vez, batiza-nos com o teu Espírito Santo. Amém. Fortalece a nossa fé e cumpre, Senhor, em nossa vida os seus planos e propósitos, como o Senhor fez com Eliseu, como o Senhor fez com Elias e com tantos homens seus e mulheres que se levantaram ao longo de toda a história desse mundo. Nós nos colocamos em suas mãos e à sua disposição, suplicamos a tua presença em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.